Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, minha ideia é apresentar para vocês algumas funções básicas do Google Sheets e algumas vantagens que eu vejo em relação ao Excel, que é um programa muito mais conhecido em relação às planilhas. Como todos os vídeos, essa planilha eu vou estar disponibilizando num link na descrição do vídeo, seria interessante vocês terem também. A única coisa que vocês precisam passar pelo encurtador que eu vou mostrar para vocês rapidamente, é muito fácil. Aí na descrição vocês vão ter o link, vocês clicam e vão aparecer vários, clique aqui e continue. Você desce até o final da página e clica aqui para prosseguir, nesse botão azul. Depois disso você será redirecionado para essa página, só esperar o tempo acabar. Ou você clica aqui nessa opção de ter link na parte de baixo, ou em pular anúncio, que é o jeito mais fácil. Pronto, automaticamente você será redirecionado ao meu arquivo. Ok, vamos lá. Aqui eu listei algumas vantagens que a gente tem em relação ao Excel. Coisas que eu estou tendo que aprender na marra, porque minha empresa mudou totalmente o sistema, a gente não tem mais licença do Excel e agora estamos fazendo tudo pelo Google Drive. Bom, a primeira vantagem é que ele é totalmente grátis. Você não precisa pagar por uma licença, basta você ter um e-mail no Gmail que você já vai ter acesso ao Google Drive. Basta você acessar as planilhas no link docs.google.com/spreadsheets. Com isso você clica aqui em documento em branco e já vai ter acesso a um arquivo novo. Bom, outra vantagem é que você não precisa instalar, ele já vem com todos os seus arquivos totalmente online. Você trabalha nele e ele já vai salvando para você e você não precisa fazer nenhum tipo de instalação. Se você tiver que usar em qualquer outro computador, todos os seus arquivos e funções estarão lá salvos e também seus scripts. Basta você fazer login com a sua conta. Caso você não tenha acesso à internet, uma opção é você vir aqui em arquivo e colocar disponível offline. Uma outra coisa legal também, por exemplo, se você fez alguma alteração durante todo o dia de hoje, alguma coisa que não deveria ser feita, ele existe o histórico de versões. Você pode salvar a versão atual ou verificar o histórico de versões desse arquivo, se você quiser voltar alguma coisa. Bom, isso eu já falei, que você vai trabalhando, ele já vai salvando, não tem necessidade de ficar clicando em salvar, como no Excel, se a energia cai, se acontece qualquer coisa que você não consegue salvar seu arquivo na rede. Bom, para fazer essa migração, uma coisa que ajuda bastante é que as fórmulas possuem os mesmos nomes do Excel. Inclusive, existem algumas fórmulas novas no Google Sheets, mas todas as anteriores existem no Excel, pelo menos as que eu tenho usado até agora. Então, isso não é uma barreira para fazer a migração do Excel para o Google Sheets. Ele também tem a opção de macros, e uma coisa que eu estou achando bem legal é o Google Scripts. Mesmo que você não seja um programador, você consegue encontrar alguns scripts prontos na internet que te ajudam no dia a dia, é só copiar e executar. Inclusive, eu estou fazendo alguns e a ideia de mostrar vários vídeos do Google Sheets é justamente para disseminar todo esse conhecimento e alguns scripts também que eu tenho usado que tem me ajudado bastante. Uma coisa que eu tenho percebido é que os meus arquivos mais pesados que eu transformei para o Google Sheets, eles calculam assim 3 vezes mais rápidos. Eu tenho alguns arquivos que eles ficam lá embaixo calculando as fórmulas e fica lá usando 4 processadores, por exemplo, e demora muito. Aqui eles são muito mais rápidos, em 5 segundos já calculou tudo e atualizou todas as minhas fórmulas. Isso tem sido bem legal. Uma outra vantagem, além dele salvar automático, é que ele não ocupa espaço no seu computador e também não ocupa espaço
no seu Google Drive. Se você olhar os seus arquivos lá no Google Drive, todos eles têm aqui o tamanho do arquivo está zerado. Então você pode fazer quantas planilhas você quiser que não vai ocupar seu espaço. Normalmente uma conta gratuita creio que tem 15 GB e então você não vai ter problema com isso. Bom, uma das coisas mais interessantes é que você pode compartilhar seu arquivo com as pessoas, qualquer pessoa que tenha o link. O ideal é ela ter uma conta no Google Drive. As mesmas que não têm, acho que conseguem acessar também através do link. Mas você consegue dar permissões para essas pessoas, para elas acessarem o seu arquivo. Então aqui na aba compartilhar, você tem aqui o lugar de digitar o endereço de e-mail da pessoa, e dessa forma você consegue compartilhar. Aqui essa planilha ela está com o link aberto, então qualquer pessoa com o link pode acessar ela, ok? Isso não quer dizer que todos possam alterar o seu arquivo. Você consegue colocar opções só para visualizar, opções só para comentar no seu arquivo e opções para editar. Até mesmo se você colocar uma opção para uma pessoa para ela editar, você consegue fazer com que ela edite só uma parte, só uma linha, só uma célula, só uma aba, as outras não. Então isso é bem legal também para os arquivos que são feitos em mais de uma mão, ter esse compartilhamento e elas podem trabalhar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou até abrir aqui numa outra guia esse mesmo arquivo e vocês vão ver que é como se tivessem duas pessoas acessando. Você consegue ver aqui, ó. Você consegue ver a célula que a outra pessoa está. Então eu vou colocar aqui no lado. Você coloca o mouse em cima e mostra o que a outra pessoa está fazendo, aonde ela está. Aqui em cima sempre vai mostrar as pessoas que estão conectadas no momento. Bom, aqui eu salvei várias guias para vocês poderem ver o que eu quero dizer com a fácil navegação. Ele tem uma opção que, se você tiver muitas guias no arquivo, você consegue descer e encontrar facilmente. Essa é uma opção bem legal no Google Sheets para quem precisa toda hora ficar indo e voltando entre as guias, ok? Bom, aqui eu tenho uma tabela dinâmica para mostrar para vocês, muito simples. Coloquei aqui alguns nomes, a idade e o time que ela traz. Aqui eu fiz uma tabela dinâmica. Normalmente no Excel, quando você atualiza uma tabela dinâmica, você precisa ir em dados e atualizar. Ou clicar com o botão direito e atualizar a tabela dinâmica. Aqui, qualquer alteração que você fizer, ela já atualiza a tabela dinâmica. Isso economiza um tempo, é bem legal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui eu estou colocando a quantidade de pessoas que torcem para cada time. Então aqui o São Paulo com 3, Palmeiras com 2, Fluminense, Corinthians com 1. Vou tirar esse aqui do Fluminense e vou colocar pro Palmeiras, por exemplo. Já mudou, tá vendo? Então isso é bem legal, isso ajuda muito e é bem rápido também para as tabelas que são maiores e tem mais dados. O histórico de versões eu acabei falando lá no momento já, mais para cima. Questão dos filtros, essa é uma opção bem legal também. Vou voltar aqui para a tabela e eu mostro para vocês. Bom, você pode fazer um filtro comum, como existe no Excel, porém, deixa eu abrir de novo aqui uma outra aba para mostrar isso que eu quero dizer. Porém, quando você faz um filtro aqui, eu quero filtrar só quem torce para o São Paulo. Todas as outras pessoas que estão acessando o seu arquivo vão ver isso filtrado. Isso às vezes incomoda, porque cada um está vendo uma coisa. Então, vamos supor que ao mesmo tempo alguém queria ver do Corinthians, do Palmeiras, isso atrapalha. Então, a opção que o Google deu você pode criar um filtro só para você. Então, você vem aqui, tem aqui uma setinha, você coloca criar nova visualização de filtro. Você pode até dar um nome para o seu filtro. E tudo que você fizer só vai ser mostrado para você. A outra pessoa não vai ver esse seu filtro, a não ser que ela acesse o seu próprio filtro. Aqui, eu já criei o meu filtro.
poderia ter colocado qualquer outro nome. Então se eu quiser ver o que você está vendo, eu clico aqui em meu filtro. Então as alterações que eu fizer vão acontecer somente aqui nesse filtro. Alterações em relação ao filtro, eu digo. Ok? Bom, a minha empresa ela compra todo o pacote do Google. E eu ouvi dizer que muito mais barato que um pacote do Google Office. Da Microsoft Office. Coisa acho que de 8 euros por mês por cada licença. Então você tem muito mais vantagens, mais espaço em disco e coisas que com Excel parece que chega a ser mais de $200 por mês. Então para quem for empresário e estiver pensando, dá uma pesquisada que eu acho que vale bastante a pena. Bom, você consegue converter todos os seus arquivos de forma automática para o Google. Não vou entrar em detalhe, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Acompanhe lá no canal, aqui na aba de playlists. Eu tenho aqui uma playlist de Google Sheets e Scripts, que eu vou sempre postar aqui os novos vídeos, aprofundando mais sobre as funções. O Google Sheets, como eu falei anteriormente, trouxe algumas fórmulas novas. Vou dar só um exemplo, que é uma das que eu tenho mais gostado até o momento, que é essa Array Formula, que eu criei aqui para exemplificar. Aqui eu tenho uma tabela muito simples, e aqui eu coloquei uma fórmula, condição. Se for dia 1, eu quero que traga semana 1, entre outras coisas. Eu criei só na primeira linha. Se eu quiser que automaticamente essa fórmula ela seja feita para as linhas de baixo, eu coloco a Array Formula antes dela. Existe um atalho, ou você pode escrever, ou você pode fazer pelo atalho. O atalho é Ctrl Shift Enter e ele automaticamente coloca a Array Formula já fechando parênteses. Quando você faz isso, ele pega essa fórmula e copia já para todos de baixo e vai atualizando também automático. Você não precisa fazer mais nada, como se a fórmula estivesse aqui. Apesar que lá em cima não mostra a fórmula, né? Ela é mostrada somente na primeira célula, ele atualiza. Então você pode ver que quando eu coloco aqui Week 1 aparece 7. Você vai ver, se eu colocar Day 1, ele já muda para 1 novamente. Então isso é bem interessante. Se você criar alguma linha nova, ele já vai copiar a fórmula aqui para baixo. Você não precisa ficar copiando a fórmula e atualizando. Viu? Ele já atualiza. Isso é bem legal também. Partindo para o final, ele tem integração com Google Finanças. Então você consegue trazer coisas de finanças e fórmulas de finanças diretamente aqui no Google Sheets. Então, por exemplo, eu tenho uma ação aqui, Petrobras, por exemplo, que tem esse código PETR3, tem a 4 também, mas eu vou fazer exemplificação com o 3. Então eu vou escrever igual Google Finance, vou linkar com o código da ação. O que você quer trazer em relação a essa ação? Eu quero trazer o preço, então vou colocar price, vou colocar a data de início e a data final. Ele já traz todos os dias a cotação final da Petrobras. Aqui do lado eu deixei todos os atributos que você consegue dar. Então você consegue pegar nesse dia, por exemplo, preço mais alto, preço mais baixo, o volume. Isso é bem legal para quem gosta do mercado financeiro. Então vou colocar aqui High. Pegar o preço mais alto, preço de fechamento, não de fechamento, o preço mais alto que alcançou no dia. E ele traz aqui pra gente. Então é bem legal também essa função para você acompanhar suas ações ou outras coisas também em relação a finanças. Certo, você consegue traduzir textos também automaticamente. Então tá aqui, eu fiz um texto. Hi, my name is João. E eu fiz uma fórmula, Google Translate, e eu coloquei para ele traduzir esse texto do inglês para o português. E ele faz qualquer idioma. E automaticamente ele já trouxe aqui a tradução. E por último,
para conectar arquivos. No Excel isso é um pouco mais fácil, mas não é difícil, não é impossível. Através da fórmula import range você consegue conectar os arquivos. Então, por exemplo, se você quiser fazer um procv para outra tabela, eu não separei uma aba aqui porque o vídeo já está longo. Eu vou fazer um vídeo ensinando como que faz o link entre arquivos usando o import range. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê aquela ajuda para o canal, que isso é bastante importante para mim. Bom, um abraço, até mais.